De estar com os irmãos mais uma vez, diante de um tema tão necessário, tão importante, que é a nossa caminhada de relacionamento com Deus, que pode estar sendo uma caminhada religiosa ou, de fato, uma caminhada de relacionamento verdadeiro e bíblico. Diante disso, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu gostaria de usar Isaías 6 como base, mas tratar de outros textos da Bíblia para que chegássemos ao entendimento da diferença entre o nosso relacionamento com Deus ou o nosso relacionamento baseado de fato nos princípios bíblicos ou um relacionamento baseado em religiosidade. Então, Isaías capítulo 6 é um texto bem conhecido. Nós vamos ler até o versículo 9. Então, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. O texto diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono e a borda do seu manto enchia todo o templo. Acima dele havia serafins, e cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com essa brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi do Senhor a pergunta: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, Senhor, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo, ouça com atenção. E diga, ouça com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos a iluminação do Seu Espírito Santo neste momento. Sabemos, Deus, de nossas limitações, tanto para falar desta palavra, como para entender, mas pedimos que o Senhor esteja entre nós e a palavra, e o Seu Espírito esteja agindo, nos convencendo, ensinando. Então, abençoa-nos nessa noite com um entendimento claro daquilo que o Senhor deseja que nós entendamos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Religiosidade versus relacionamento com Deus. Uma pergunta, irmãos, em nossos corações. Talvez essa pergunta seja algo muito consciente na sua vida, ou não, ou uma questão inconsciente. Mas essa pergunta, se você é um cristão ou alguém que frequenta a igreja, ou que teve algum tipo de contato com a palavra, com o cristianismo, ou até mesmo com outras religiões, o que eu preciso fazer para chegar até Deus? Muitos de nós, em algum momento da nossa vida, já nos questionamos sobre isso. O que é que eu preciso fazer para chegar até Deus? E há, desde o Éden, desde o jardim, 2 respostas possíveis. Uma resposta é a religião. E a religião diz o seguinte: eu construo, eu ofereço, eu vou em direção. A outra resposta, portanto, é o Evangelho. O Evangelho diz que Deus desce, Deus provê, Deus chama pelo nosso nome. Então a religião ela vai apontar para o nosso esforço. Se eu me esforçar bastante, eu consigo chegar até Deus. Mas o Evangelho diz: Deus, por amor, graça, soberania e misericórdia, Ele vem em nossa direção. Tem um autor chamado C.S. Lewis, talvez vocês conheçam pelas Crônicas de Nárnia, mas ele escreve diversos outros livros. Em algum momento ele disse o seguinte: toda religião do mundo se divide em 2. Em uma parte está aquelas que ensinam que nós devemos subir até Deus, que nós devemos fazer algo para alcançar, para chegar perto dele. E o cristianismo é a única que anuncia que Deus
veio até os homens, Deus desceu até os homens. Então hoje nós vamos refletir sobre essas duas respostas possíveis. A religiosidade ou esse relacionamento bíblico, entendendo que essa não é uma questão fria, entende? Não é um assunto frio, ou um assunto que tem que estar nas salas de seminário, mas um assunto que envolve diretamente a nossa vida, um assunto que influencia diretamente como nós vivemos nesta vida, e inclusive nós veremos no final a implicação de ter um relacionamento, o fruto de ter um relacionamento com Deus. Mas eu gostaria primeiro de olhar então para o problema, que é o problema de quando o nosso coração ele se tornou então desejoso de buscar a Deus pelos nossos próprios esforços. Porque uma coisa nós admitirmos o seguinte: em algum momento da minha vida cristã, eu tentei chegar a Deus pelos meus próprios esforços. Eu tentei chegar a Deus porque eu vinha muito à igreja, ou porque eu ofertava, ou porque eu participava de tudo, ou porque eu servia, ou porque eu lia muito a Bíblia, ou porque eu orava demais. Então você percebe? Práticas que têm por objetivo nos aproximar de Deus. Mas a questão é, quando isso surgiu? Isso surgiu com a nossa igreja, no tempo que nós estamos? Não. Isso na realidade vai surgir lá em Gênesis. Quando queremos entender todos os problemas do mundo, nossos olhos se voltam para um lugar, para o mesmo lugar, sempre. Gênesis capítulo 3. A queda, o momento em que quando o pecado entra no mundo. É ali que está todos os problemas, e ali está o nosso coração se rendendo a esse pragmatismo de tentar alcançar Deus pelos seus próprios esforços. Para que a gente entenda de forma muito clara, a gente fala sobre religiosidade e relacionamento com Deus. A religiosidade, portanto, é o esforço humano de se aproximar de Deus do nosso jeito. Então, religiosidade é o esforço humano de se aproximar de Deus. Quando a gente vê isso pela primeira vez? A gente vê no Éden. Quando nós olhamos um pouquinho antes do capítulo 3, nós olhamos para o capítulo 2, versículo 25, nós vemos uma cena que é bonita e nos espanta um pouco, que ela diz o seguinte: e ambos estavam nus, o homem e mulher, e não se envergonhavam. É belo porque mostra a inocência daquele mundo recém-criado e a beleza deste mundo recém-criado perfeito. Nos espanta um pouco porque temos algum tipo de questão ou dificuldade com a nudez. Mas por que isso não espantava e era algo muito natural para eles? Vocês percebem que aqui eles não estão nus, ou melhor, eles estão nus e não há vergonha. E o texto não trata aqui de ter ou não ter vergonha por causa de roupas, entende? Mas de transparência total diante de Deus. O que o texto está dizendo é que aquele casal não tinha nada a esconder. Eles estavam completamente despidos, não havia nenhuma camada, não havia distância entre eles e Deus. Havia uma comunhão, e uma comunhão total, uma comunhão perfeita, onde Deus vinha todos os dias para se relacionar com eles. Então o relacionamento com Deus ele era real, verdadeiro, era um relacionamento puro, era um relacionamento exatamente sem nada a esconder. Havia dependência, alegria, havia gratidão, havia contentamento. Mas então vem o capítulo 3. No capítulo 3, nós vemos que é introduzido nessa história a figura da serpente. E ela vem até Eva, então, e elas começam a ter uma conversa. Note a velocidade da queda. A serpente vai dizer para Eva: não é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E ela vai dizer: não, ele disse que nós não podemos comer e nem tocar no fruto que está no centro do jardim, porque se fizermos isso um dia, se nós fizermos isso, nós iremos morrer. E a serpente diz: certamente vocês não vão morrer, mas vocês vão ser iguais a Deus. Este é o diálogo entre a serpente e a mulher. E a queda, ela é uma queda em velocidade total. Come-se o fruto, versículo 6, e já no versículo 7, olha que interessante. Aqueles que estavam nus, sem nenhum tipo de vergonha, quando eles comem o fruto, no versículo 6, no versículo 7,
eles já começam a coser roupas, costurar roupas de folhas de figueira para poder tapar a sua nudez. E o que isso nos ensina, irmãos? Pensando no tema religiosidade e relacionamento com Deus. A primeira obra do homem caído, a primeira atitude do casal que havia pecado, desobedecido a Deus, não é buscar a Deus, mas se afastar de Deus. Você já parou para pensar que Adão e Eva, depois de comerem o fruto, ao invés de se esconderem dentro da criação de Deus, eles deveriam ter aguardado Deus, e quando Deus viesse em direção a eles deveriam ter reconhecido o seu pecado e se arrependido? Mas não. Ao invés disso, ao invés de uma obra de arrependimento, o que vemos é uma obra de religiosidade. É a tentativa de cobrir a si mesmo. É a tentativa de resolver a própria vergonha por iniciativa própria. Eles pecam e agora eles vão tentar resolver o problema. Eles não vão até Deus para que Deus resolva. Mas eles tentam resolver segundo a sua própria força, a sua própria inteligência. Você vê que é absurdo. Eles vão construir roupas de folhas. Eles vão tentar se esconder dentro da criação de Deus. Calvino vai dizer que, ao invés de correr para Deus e tentar se arrepender da culpa, eles tentam remediar a culpa com as próprias mãos, em vez de esperar pelo jeito de que Deus iria lidar com o problema ou com o pecado. Nós vemos Deus, então, entrando no jardim, como fazia todos os dias, e Deus, então, pergunta: onde vocês estão? Essa não é uma pergunta de quem não sabe onde eles estão, mas a pergunta de um pai que busca o filho, mesmo sabendo que eles fizeram coisas erradas. E o capítulo termina com uma imagem imensa da graça de Deus. E ele diz no versículo 21, e fez o Senhor Deus para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. As folhas de figueira, apontando para as nossas atitudes religiosas, são trocadas por pele de um animal. Um sacrifício foi feito, a substituição já apontando para a obra de Cristo e a graça que custa sangue. Aqui está a semente do que eu gostaria de pensar com vocês. Religiosidade é o homem cobrindo a si mesmo, é o homem buscando um relacionamento com Deus a partir das suas próprias forças, do seu próprio jeito. Irmãos, toda religiosidade, a sua religiosidade e a minha, entenda, são folhas de figueira. São impossíveis de alcançarmos o objetivo tentando pelas nossas próprias forças. É a tentativa, toda tentativa de diminuir a distância entre nós e Deus com as nossas próprias mãos ou com as nossas próprias obras são inúteis. Mais disciplina, mais frequência no culto, mais performance espiritual, mais serviço, mais perseverança, mais leitura bíblica, nada disso vai nos aproximar. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas ou necessárias, mas no lugar errado, da forma errada, elas não trazem o objetivo, que é nos aproximarmos de Deus. Então, não fazemos essas coisas porque queremos nos aproximar de Deus e entendemos que essas coisas são o veículo que vão nos aproximar. Nós fazemos todas elas em gratidão por aquilo que Deus já fez para nos alcançar, por aquilo que Deus já fez para nos conquistar, nos arrancando da situação de morte que nós estávamos, assim como Adão e Eva. O convite do Evangelho, desde o capítulo da queda, não é se esforce mais para subir, é Deus já desceu. A pergunta não é o que você vai construir hoje para chegar até Deus, e é exatamente nisso que está fundamentada a religiosidade, O que você vai construir hoje, o que você vai fazer hoje para chegar até Deus, ou o que você precisa fazer para ser aceito, para agradar a Deus, ou até mesmo para ser salvo ou amado. A pergunta é: você vai continuar se escondendo atrás de folhas de figueira? Você vai continuar tentando desenvolver um relacionamento com Deus a partir das suas próprias atitudes? Quando nós olhamos um pouco, alguns séculos depois, nós olhamos Levítico capítulo 10. Levítico 10
o povo já tinha passado por muita coisa, já tinham saído da terra, já tinham, na verdade, né, Abraão já tinha vindo para a terra, já tinha saído da terra, o povo já tinha voltado com Jacó, ficaram escravos no Egito, já tinham entrado e agora eles estão no deserto. Ali no deserto, Deus estabelece uma tenda para simbolizar a sua presença. Essa tenda ficaria no centro do acampamento de Israel, e Israel ficaria acampado em volta dessa tenda. 3 tribos em cada lado da tenda. Dentro dessa tenda havia uma série de rituais, e um desses rituais, aquele que vai interessar para nós aqui, era que no dia em que a tenda foi consagrada a Deus, caiu fogo do céu. Este fogo permanecia queimando, sendo alimentado e queimando, e as luzes do templo deveriam ser acendidas com aquele fogo. Então, sacerdotes, homens consagrados para aquela obra, neste caso 2 filhos de Arão, eles eram os homens responsáveis por ir ali, pegar o fogo no lugar certo e acender as lâmpadas. Nós vamos ver que as nossas atitudes, o nosso jeito de tentar cumprir aquilo que Deus estabeleceu, sempre dá errado, e nós vamos ver. Vimos isso na vida de Adão e Eva, vamos ver isso na vida desses 2 sacerdotes. Mas, uma próxima pergunta então. Se a primeira pergunta aonde está a raiz dessa religiosidade? Aonde eu enxergo o início dessa religiosidade? Vimos que ela está no Éden, na queda, nessa tentativa de cobrirmos a nossa vergonha e nos aproximarmos de Deus através dos nossos meios. A segunda pergunta seria: por que buscamos nos relacionar com Deus? O que queremos alcançar com isso? Em nossa busca por relacionamento com Deus, eu tenho certeza, queremos vida, queremos intimidade com Ele, seguir as suas ordens e servir o seu reino. Tanto o religioso quanto aquele que desenvolve um relacionamento com Deus segundo a palavra, eles querem alcançar a mesma coisa. Querem agradar a Deus, querem servir a Deus. Nós vamos olhar na Bíblia homens como Paulo, por exemplo, que achava que estava servindo a Deus, mesmo perseguindo cristãos, mesmo matando pessoas, ele achava que estava servindo a Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver muitos exemplos, e quando olhamos para a história, veremos também. Porque eu entendo que o objetivo é o mesmo, mas alguns encontram e conseguem alcançar esse objetivo, aqueles que desenvolvem um relacionamento bíblico e outros não. São todos motivos bons e legítimos, servir a Deus, buscar a Deus, ter intimidade com Ele, mas talvez a grande questão seja o que queremos, seja que queremos nos aproximar de Deus, ou do jeito de Deus, ou do nosso jeito. Se Gênesis 3 mostra a origem da religiosidade, Levítico 10 nos mostra algo extremamente perigoso, que é a busca por fazer do nosso jeito, deixando de lado aquilo que foi estabelecido por Deus. Porque se precisamos ter um relacionamento com Deus a partir daquilo que Deus estabeleceu, nós precisamos conhecer aquilo que Deus estabeleceu. Porque senão nós não vamos conseguir ter um relacionamento com Deus. Então nós precisamos saber, biblicamente, como Deus deseja que nos relacionemos com Ele. Qual é o caminho deste relacionamento? É muito interessante, eu sei que é um livro, principalmente na nossa leitura anual, a gente começa motivado em janeiro, começa a ler Gênesis, e Gênesis é uma leitura muito fácil, muito boa, é uma história. E aí chegamos então em Êxodo e a gente mantém esse mesmo ritmo, mas de repente a gente chega em Levítico. E Levítico parece ser um texto extremamente difícil. Leis e sacrifícios e ofertas, leis e mortes, sacrifícios. Na realidade, Levítico é um livro extremamente interessante se você olha sobre a ótica do culto e da adoração. Mas a questão é, algo marcante no livro de Levítico e eles fizeram exatamente conforme Deus havia ordenado. E eles fizeram exatamente como Deus havia ordenado. E esse versículo se repete, se repete, se repete. Toda oferta estabelecida, todo sacrifício estabelecido, vem escrito. E eles fizeram exatamente como Deus havia ordenado. A grande questão, irmãos, é que quando se trata da nossa relação com Deus,
não há espaço para criatividades. Nós precisamos olhar e entender como Deus deseja que nós nos relacionemos com eles. Levítico 10 nos mostra então esse perigo de buscar esse relacionamento negligenciando, deixando de lado aquilo que Deus estabeleceu. Nadab e Abiú são o nome desses dois homens, desses dois sacerdotes. Quando nós olhamos para eles dois, nós não estamos olhando para não-judeus, pagãos. Nós não estamos olhando para homens que não foram criados dentro de Israel, tendo Deus como centro. Eles eram homens criados no povo, eles eram filhos do sacerdote e eles também foram ordenados ou consagrados sacerdotes. O seu trabalho, o seu exercício de comunhão com Deus era trabalhar dentro do templo, na verdade a tenda, fazendo exatamente aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. Mas aí no versículo 1 do capítulo 10 diz: tomaram cada um seu incensário, puseram fogo nele, e sobre o fogo puseram incenso. Mas aí diz que trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele nunca lhe ordenara. Ao invés de buscar fogo no lugar certo, eles fizeram fogo. Eles foram lá, fizeram o fogo, não sabemos o motivo, conveniência, preguiça, está muito longe, o lugar onde Deus estabeleceu que a gente fosse buscar, nós não sabemos, o texto não nos diz isso. E também, algo extremamente interessante é que o texto não diz que essa atitude era má, entende? No sentido de que eles estavam ferindo alguma questão dentro do templo, não, a lamparina seria acesa com fogo. A grande pergunta talvez daqueles dois, quando eles conversavam, era: se é fogo que precisa, qual o problema da gente criar fogo, entende? Se a questão é o fogo, se a lamparina tem que ser acesa com fogo, qual o problema da gente criar? Por que a gente tem que ir até Deus para pegar aquilo que Deus estabeleceu? Vamos criar fogo. E foram isso que eles fizeram. Precisavam de fogo? Beleza. Mas a questão é que havia algo estabelecido. O pecado aqui não é irreverência grosseira. O pecado aqui é autonomia religiosa. É querer fazer do jeito deles. Ele se aproxima do sagrado com a sua própria iniciativa. O seu próprio fogo, em vez do fogo que já ardia diante do Senhor. O fogo que ele mesmo havia enviado. No capítulo 9, versículo 24. Aqui nós vemos a religião correta, né? O incensário, o altar e a oferta. Mas o que está errado aqui nesta religião correta? Na religião que faz as coisas corretas? A autonomia. Religião, irmãos, relacionamento com Deus nunca é autônomo. Nunca é o que eu vou fazer para agradar a Deus e esse o que eu vou fazer sair da minha própria mente. É sempre o que Deus estabeleceu na sua palavra para que eu possa adorar Ele, para que eu possa cultuar Ele, para que eu possa ter um relacionamento com Ele. Então, quando nós olhamos para esses dois, nós vemos a religião correta. O que seria uma religião correta para nós? Vir ao culto, sentar, ofertar, servir, religião correta. Perguntar ao pastor o que precisa ser feito, religião correta. Vai ter um evangelismo, eu vou estar no evangelismo. Vai ter uma conferência, tem um mês de jogos, eu vou estar ajudando e apoiando, religião correta. De fato, é o que nós precisamos fazer. Mas qual o problema? O problema é quando essa religião correta se torna autônoma. E nós começamos a nos reunir, não para perguntar o que a Bíblia quer que façamos, mas o que nós devemos fazer? Como que nós podemos fazer para chegar a este objetivo? O fogo deles, não o fogo dele, foi o que trouxe juízo. O resultado, quando eles começam a acender essas lamparinas, sai fogo diante do Senhor e consome esses homens. E eles morrem perante o Senhor. O mesmo fogo, você percebe que um capítulo antes, no capítulo 9, desceu
para consumir uma oferta, né? Deus se agradou da oferta e então enviou fogo para consumir a oferta, apontando para a aceitação. O fogo do capítulo 9 aponta para a aceitação, agora desce para consumir esses dois homens que decidiram se relacionar com Deus do jeito deles. É o mesmo fogo, a diferença não está no fogo, a diferença está naquele que o acendeu. Isso mostra como Deus leva a sério o relacionamento dele com os seus filhos. Nosso relacionamento, eu volto a dizer, não é autônomo. Nós não devemos perder horas e horas e horas procurando entender como nós devemos agradar a Deus. Nós devemos passar horas e horas e horas lendo, estudando a palavra e assim descobrir como Deus deseja ser adorado. Percebe como isso nos ensina e como isso é conflitante para nós? Porque em nossa criatividade, por vezes, o que queremos é criar formas diferentes. Às vezes olhamos para a nossa liturgia, a liturgia de vocês é muito próxima à liturgia que nós temos lá na nossa igreja, uma liturgia enxuta, uma liturgia simples, a simplicidade do culto, e às vezes somos tentados a olhar para a nossa liturgia e pensar, pastor, o que a gente pode fazer para nada? O que nós temos que fazer é continuar olhando para a palavra e perguntando para a palavra como nós, como cristãos de verdade, podemos nos relacionar com Deus. Aqui está um alerta, podemos estar dentro do tempo, vestindo as roupas certas, executando o ritual certo, nos levantamos, sentamos, levantamos a mão, cantamos, aplaudimos, e ainda assim está oferecendo fogo estranho ao Senhor. A religiosidade não é exclusiva de quem está longe da igreja, irmãos. Às vezes a gente pensa isso, né? Mas a religiosidade não é exclusiva para quem está longe da igreja. Muitas vezes é o pecado mais sofisticado, é o pecado que está longe dos nossos olhos, é o pecado sutil de quem está perto do altar. Por vezes é o pregador que está pregando apenas por hábito ou obrigação. É o membro que serve para provar o seu valor, para receber os aplausos, e não por gratidão. É a oração que segue uma fórmula, mas nunca vira intimidade. E isso nos mostra que podemos fazer as coisas certas da forma errada. Estamos buscando a Deus de uma forma correta, bíblica, ou através de fogo estranho, acendido por nós mesmos. Isso precisa ser uma reflexão constante. E se nós parássemos aqui, irmãos, seria desesperador, porque tivemos dois exemplos de religiosidade, tivemos dois juízos, tanto no Éden quanto na tenda, sem saída. Mas a boa notícia é que existe um caminho para o relacionamento correto com Deus. Existe uma porta, existe um caminho para que nós nos relacionemos com Deus. E quando eu digo isso, talvez você pense, opa, agora nós vamos tratar de questões práticas, né? O que eu preciso então fazer? E aí não é o que você faz, mas é alguém. Alguém é a porta e o caminho para um relacionamento com Deus. Há um que nunca ofereceu fogo estranho. João capítulo 8, versículo 29 diz, eu sempre faço o que lhe agrada. Ou Hebreus 5, 8 e 9 diz que ele, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é o único sumo sacerdote que jamais precisou de purificação para entrar no santuário, porque ele mesmo era santo, inculpável e imaculado. Hebreus capítulo 7, 26. E aí nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando do nosso Senhor. Cristo não veio nos ensinar uma religião melhor. Ele veio ser a relação perfeita com o Pai em nosso lugar. Ele veio, ele encarnou e ele levou a nossa culpa. Ele então, após pagar pelos nossos pecados, se fazendo maldição naquela cruz, agora ele nos conduz para casa, ele nos conduz para a presença de Deus, e por causa da obra de Cristo, nós de fato podemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E essa é a beleza do Evangelho. Não é mais o que eu faço. Risca essa pergunta, o que eu preciso fazer? A pergunta é, o que Cristo já fez e através desse sacrifício,
como eu consigo andar, como eu consigo buscar, e aí sim eu me volto para a palavra, sempre para a palavra. Ele veio ser essa relação perfeita com o Pai em nosso lugar, e depois nos incluir nela. Por meio dele, temos acesso em um só Espírito ao Pai, Efésios 2,18. Só podemos nos chegar a Deus através de Cristo. Jesus vai dizer em João 14,6, e nós conhecemos de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Jesus não disse eu mostro o caminho, ele disse eu sou o caminho. Não é um professor apontando uma direção que você percorre com as suas próprias pernas religiosas. Ele mesmo é estrada. Você não anda até ele para depois seguir sozinho até Deus. Você anda nele e assim chegamos até Deus. Fazemos isso como, pastor? Fazemos isso orando. Não orando, apelando aos nossos próprios esforços. Deus, eu mereço. Deus, eu sou fiel. Isso é folha de figueira. Oramos em nome de Jesus. E quando oramos em nome de Jesus, isso não é algum tipo de fórmula mágica ou um encerramento, mas é uma declaração de que você está sendo recebido, as suas preces, as suas orações, elas estão sendo recebidas por Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Por isso terminamos sempre dizendo em nome de Jesus. Você lembra da parábola em que dois homens vão ao templo orar? Um homem era um fariseu, o fariseu era um religioso. Era alguém que tinha muita autoridade e até mesmo certa fama dentro do povo. O outro homem era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era alguém completamente à margem. Era alguém humilhado, porque era um judeu que trabalhava com os romanos. Então era visto como um traidor. Esses dois homens vão para o templo. Jesus está contando essa parábola. O que o religioso faz? Ele se aproxima do altar e ele diz: Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse cobrador de impostos. Muito obrigado, porque eu sou muito melhor do que ele. Muito obrigado, porque eu sou alguém muito melhor do que ele. Em contrapartida, o que o cobrador de impostos faz? Ele se prostra, ele sabe que ele é digno, e ele ora, e ele pede a misericórdia de Deus. Ele sabe que ele é digno, ele sabe que não é merecedor. A oração de alguém que caminha em Cristo é esta oração de alguém que sabe que não é merecedor, de alguém que sabe que é um pecador, de alguém que sabe que carece da graça e da misericórdia de Deus. Então oramos desta forma. Pecados escondidos, que não são confessados, mas tentando vencer com as nossas próprias forças, é fogo estranho. Mas o que fazemos? Confessamos pecado. Ter um relacionamento verdadeiro com Deus é viver uma vida de confissão de pecados. É dizer para Deus com o nosso coração aberto: Senhor, eu pequei. É o filho pródigo que retorna dizendo: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. Percebe? Uma oração de alguém que sabe o que merece. A dinâmica aqui, cultural, era que ao retornar para casa sem dinheiro nenhum, depois de ter levado o dinheiro do pai, agora ele iria trabalhar até conseguir, com o seu trabalho, pagar tudo que ele havia feito. O que o pai faz? Abraça, bota uma roupa, bota a sandália, traz um anel, vamos dar uma festa. Por quê? Porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Isso é relacionamento com Deus. É arrependimento. É nos ajoelharmos diante do Senhor e clamar, abrir os nossos corações e colocar diante do Senhor as nossas falhas e não tentar esconder. Relacionamento com Deus é confiança espiritual, não baseada em quanto tempo eu sou cristão, quando eu conheço da Bíblia ou quanto eu sirvo o Senhor, mas é humildade de saber que foi alcançado e que recebeu graça quando deveria receber juízo. E o juízo que foi recebido por Cristo era destinado a você. E você hoje está livre pela obra de Jesus.
Relacionamento com Deus é humildade. Então olhamos Cristo como este caminho. Não estamos perdidos. Sabemos aonde encontraremos o caminho correto para um relacionamento com Deus. Então eu volto para o texto, já para nós encerrarmos, de Isaías capítulo 6. Olhamos então Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uzias era um rei extremamente poderoso de Israel. Em Judá, ele como rei de Israel como um todo, mas ele era rei em Judá. Talvez não tivesse vivido um tempo tão próspero quanto esse tempo de Uzias. E é justamente quando o trono terreno está vazio que Isaías vê o trono que nunca está vazio, que é o trono de Deus. Ele enxerga serafins clamando: Santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Eles se exaltam na santidade de Deus, colocando-a na mais alta categoria, né? Santo, Santo, repetindo 3 vezes que Ele é Santo, Santo, Santo. As portas tremem, a casa se enche de fumaça, e o peso da glória de Deus, uma glória tão densa que vai sacudir a estrutura do templo. E a reação de Isaías não é entusiasmo religioso, é arrependimento diante da glória de Deus. Então, diante de 2 exemplos de religiosidade, agora os nossos olhos, depois de enxergar que o caminho é Cristo, se volta para um exemplo de alguém que vivia na religiosidade, mas que se rende a um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse relacionamento começa com arrependimento. Ai de mim, é o que Isaías diz quando vê a glória. Eu estou perdido porque eu sou um pecador, porque eu sou um homem que vive no meio de um povo de lábios impuros e sou um homem, olha a confissão, eu também sou este homem de lábios impuros. Só que, assim como os filhos de Arão eram sacerdotes, eram pessoas que tinham uma função, Isaías também. Isaías era um profeta, ele já era um profeta. Nós estamos no capítulo 6, não no capítulo 1, e os 5 primeiros capítulos ele vem contando a degradação do povo, como o povo se afastou de Deus em religiosidade. Mas agora ele reconhece. Isaías, como profeta, um homem que já lidava com o sagrado, mas quando enxerga a santidade de Deus, essa santidade é real, toda a sua religiosidade desmorona. Ele não diz, diante da glória, diante da santidade, eu falhei em alguns rituais. Ele vai dizer, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei. Assim como Nadab e Abiú, Isaías era alguém ordenado a servir a Deus. Assim como nós também somos, né? Hoje nós vivemos o sacerdócio universal, todos nós somos sacerdotes. Mas enquanto os primeiros, Nadab e Abiú, fizeram do seu jeito e foram queimados, morrendo diante da glória de Deus, Isaías, séculos depois, está diante da mesma glória e do mesmo fogo. Mas desta vez o fogo não sai da mão de Deus para juízo, mas ele sai para purificação. O texto diz, então voou, um dos serafins voou com uma brasa, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz, e a tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a sua culpa foi retirada, e o seu pecado foi perdoado. O mesmo fogo que mata quando o homem tenta se aproximar por conta própria, purifica quando o homem chega de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós vemos o mesmo Deus, a mesma glória, o mesmo poder. Mas no primeiro exemplo, Nadab e Abiú, juízo, e no segundo, purificação. A purificação, irmãos, o perdão, não vem dos esforços do profeta, vem de fora dele, aplicado pela iniciativa de Deus. Ele é purificado e aí nasce o relacionamento com Deus. A gratidão produz busca, não a busca produzida por mérito, mas uma busca produzida pela visão da glória de Deus.
Ele vê essa glória e a única atitude não é tentar se justificar, é se render e dizer: eu estou perdido porque os meus olhos viram o Rei. Muitos de nós vivemos ao contrário, tentamos servir para merecer o relacionamento, quando o Evangelho oferece uma ordem inversa. A brasa primeiro, a purificação primeiro, o arrependimento primeiro, e depois, eis-me aqui, Senhor. Se você está exausto, irmãos, de tentar se relacionar através do seu serviço, através das suas práticas, através do seu esforço, através da sua perseverança, Pai, você está diante de Deus nessa noite. Eu entendo, é uma noite fria, nós estamos aqui sentados, mas existe algo espiritual neste lugar, assim como nas igrejas reunidas, Deus está aqui através do seu Espírito Santo. Nós estamos diante do mesmo Deus que Nadab e Abiú estiveram, nós estamos diante do mesmo Deus que Isaías esteve, nós estamos diante desse Deus poderoso. Nessa noite, a glória de Deus está diante de nós. Só existe uma atitude para que possamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele: arrependimento. Qual então, entendendo, o relacionamento com Deus, qual o fruto desse relacionamento? E talvez seja um teste para a sua vida, para que você nessa noite entenda: eu tenho um relacionamento com Deus bíblico ou eu tenho um relacionamento com Deus religioso? O texto de Isaías nos ajuda nisso, e eu gostaria de terminar com essa questão. Isaías vai dizer, ou melhor, Deus vai fazer uma pergunta, depois deste encontro e desta purificação, deste perdão. Deus vai dizer: a quem enviarei como mensageiro a este povo, e quem irá por nós? E então ele responde: eis-me aqui, Senhor, envie. Você percebe que o resultado do relacionamento com Deus é ser enviado para ser um mensageiro. E é por isso que eu digo: você pode fazer esse teste. Você tem sido esse mensageiro? Porque é impossível você ter um relacionamento com Deus e toda esta graça e misericórdia não transbordar. Porque você é alcançado, e como Isaías você reconhece que é um pecador, ou como publicano, o cobrador de impostos você reconhece. Jesus pergunta no final daquela parábola: quem voltou para casa justificado? O arrogante fariseu ou o publicano humilde? Humilde, aquele que reconheceu a sua condição. E quando reconhecemos quem nós somos, quando reconhecemos a graça que nos alcança e o poder e amor que está diante de nós, só existe uma atitude agora: pregar para que outros também possam alcançar essa mesma graça, para que outros sejam alcançados por esse perdão, por essa misericórdia e por esse amor. Existe uma frase atribuída a Charles Spurgeon, pastor batista, e ele diz: evangelismo é um mendigo dizendo para outro aonde encontrar pão. Somos nós, pecadores agora arrependidos, perdoados, indo a este mundo para poder trazer aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que possam conhecer, serem confrontados ou maravilhados com esta glória e então arrependidos e perdoados. E assim nós vivemos. E o resultado, então, do nosso relacionamento com Deus é sermos testemunhas e mensageiros da sua glória. Eu concluo, então. No Éden, a pergunta era: é certo? Lembra? É certo que Deus disse? Foi a pergunta da serpente. Em Cades Barneia, com Nadab e Abiú, no santuário, a pergunta virou prática, O que Deus disse não basta. Vamos acrescentar o fogo. E há em cada um de nós aqui, irmãos, agora, essa mesma pergunta sendo feita, talvez disfarçada por zelo, esforço ou disciplina espiritual. Será que a obra de Cristo, revelada e selada nas Escrituras, é realmente suficiente para o relacionamento com Deus? Ou eu ainda preciso secretamente costurar as minhas próprias folhas de figueira? Irmãos, esta é a pergunta que vai separar a religião do relacionamento. Esta é a pergunta que vai
separar aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus. E a Bíblia inteira, do Éden ao Calvário, existe para responder. Basta, é suficiente. Basta a túnica de peles. Basta a túnica de peles que custou sangue, basta o fogo que desceu do altar e não subiu das mãos dos homens, basta a brasa que tocou os lábios de Isaías, e ele não produziu, não mereceu, não completou com a sua obra, a purificação, ele só recebeu em silêncio, depois disse, eis-me aqui. E é exatamente isso que Cristo é para nós. Ele não veio adicionar mais um capítulo na religião humana, ele veio ser o ponto final de toda tentativa de escalarmos até Deus. Está consumado, João 19:30, não é um grito de quem terminou uma tarefa religiosa, é o veredicto de que nada mais precisa ser acrescentado. Nenhuma folha de figueira, nenhum fogo estranho, a obra está feita, a palavra está dada, o Filho é suficiente. Então o que fazemos com isso amanhã de manhã? O que vamos fazer quando a vida continua exigindo de nós performance, resultados e méritos? Fazemos o que Isaías fez. Paramos de tentar purificar a nós mesmos. Paremos de tentar nos purificar por merecimento. Paramos de tentar merecer o encontro e deixamos que a presença do Senhor, aqui simbolizada pela brasa, toque primeiro as nossas vidas. Deixamos a graça antes da resposta. E só então, purificados, não por nós, mas por Ele, respondemos com a única palavra que a religião nunca consegue pronunciar. De um coração limpo, e essa palavra é: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque no fim, irmãos, a palavra nunca foi o que você vai construir hoje para chegar até Deus. A pergunta sempre foi: você vai continuar se escondendo através de suas próprias folhas de figueira, ou vai deixar que a túnica que Cristo já teceu com o seu próprio sangue seja de uma vez por todas suficiente para você? Que a nossa resposta hoje e sempre seja: Senhor, eis-me aqui. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse tempo com meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar com eles nesta noite. Que sua graça e misericórdia faça obra, Pai, em nossos corações. Que o seu Espírito tenha liberdade nesta noite de nos convencer do pecado, justiça e juízo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, encerramos o culto noturno